Ok, irmãos, vamos para a nossa terceira aula na nossa análise da carta de Pedro, da primeira carta do apóstolo Pedro. E na aula passada, irmãos, nós vimos a introdução da matéria. Nessa aula nós vamos analisar esse texto, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, ok? Mas antes disso, eu quero com vocês fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na aula passada, visto que eu expliquei para vocês que o conteúdo daquela nossa primeira aula, na verdade a aula de número 2, mas a primeira aula teórica sobre a carta de Pedro, é um assunto extremamente importante para que você compreenda o livro de Pedro. Em primeiro lugar, eu quero lembrar a vocês a ocasião em que essa carta foi escrita. Eu falei para vocês a respeito de dois fatos que foram muito importantes para a escrita dessa carta. O primeiro fato é a morte de Paulo, ok? Visto que o apóstolo Paulo foi o grande influenciador das igrejas naquela região para onde Pedro escreveu, certamente a morte do apóstolo Paulo teria trazido algumas consequências para aquela igreja, certo? Então, uma dessas consequências, como nós já vimos, ou você já deve ter visto, que era inclusive uma preocupação do apóstolo Paulo, era o desânimo na fé, o abandono da fé por parte de crentes daquelas igrejas na região da Ásia. O apóstolo Paulo lidou com isso em 2 Timóteo, lidou com isso também em Filipenses, enfim. Era um problema naquela região que o apóstolo Paulo encarava e Pedro agora vai encarar também à luz da morte do apóstolo Paulo. E o outro fato também importante é a iminente perseguição por Nero. Então Pedro sabia que era questão de tempo que a perseguição de Nero, que estava começando em Roma e que já havia atingido a Paulo, iria se estender para a região, as províncias da Ásia. Então Pedro escreve para aquelas igrejas para prepará-las para encarar aquela situação. Então este é o propósito, certo? O grande propósito de Pedro ao escrever essa carta foi preparar os seus leitores para lidarem com essa iminente perseguição, para lidarem com a possibilidade da perseguição em relação à fé deles, ok? Então esse é o grande propósito. E o apóstolo Pedro, ele vai falar de muita teologia nessa carta, mostrando então que a nossa nova posição em Cristo deve nos levar a uma nova posição em relação à sociedade. E o fato de nós sermos o povo de Deus, eleito de Deus, deve nos levar a não nos contentarmos com a situação política da nossa época, mas atentarmos para o futuro, para a nossa vida futura, atentarmos também para o que nós já somos no Senhor Jesus Cristo. Então esse é o grande propósito de Pedro, preparar os seus leitores a se manterem firmes na fé. Isso expresso lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Seu grande propósito é trabalhar a firmeza na fé dos seus leitores, ok? E então o tema dessa carta nós vimos que é experimentando a graça de Deus em meio ao sofrimento. Então o apóstolo Pedro quer que eles experimentem a graça de Deus, que eles tenham uma experiência com o Evangelho, que eles vivenciem essa nova posição em Cristo, para que eles saibam lidar com o sofrimento iminente que estava prestes a acontecer, ok? Então foi basicamente isso que nós vimos na aula passada, certo, irmãos? A partir dessa aula, nós vamos começar a analisar o texto de 1 Pedro propriamente dito, certo? Então, como eu já expliquei a vocês, nós vamos para o esboço da sessão, ok? E então, depois nós faremos
ou partiremos para a exegese do texto, ok? Então vamos lá. Ok, irmãos, então vamos aqui no esboço da sessão. Bem, a nossa aula de hoje vai abranger apenas o primeiro ponto, a primeira sessão da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, que é a sessão da saudação, que vai do versículo 1 e 2. Você deve então estar se perguntando o porquê destinar uma aula inteira apenas para a saudação de um livro. O ponto, irmãos, é que a saudação da carta de Pedro, ela é uma saudação profundamente teológica, certo? Ela traz em si alguns temas, alguns assuntos que requerem de nós uma exegese um pouquinho mais aprofundada, certo? Porque é um texto que tem implicações diretas na nossa compreensão da doutrina da salvação. Como eu disse a vocês na nossa aula de introdução, essa carta de Pedro é uma carta que traz muitos ensinos na teologia da salvação. E os primeiros 2 versículos já chegam tratando sobre eleição e tratando alguns aspectos da eleição que requerem um pouquinho da nossa atenção, um pouquinho mais cuidadosa, ok? Então é por isso que essa aula nós vamos restringir a nossa atenção, vamos tomar um bom cuidado analisando o texto do capítulo 1, versículos 1 e 2, ok? Então, vamos lá. Ok, irmãos, então aí na sua tela você pode ver o texto da saudação dessa carta de Pedro. O apóstolo Pedro, ele se identifica aqui no comecinho da carta como Pedro, que é a tradução grega da palavrinha hebraica Cefas, certo? E ele é apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo. Isso é básico nas epístolas do Novo Testamento, certo? Que seguem os modelos tradicionais daquela época de começarem com uma identificação. Então Pedro começa identificando o seu nome e identificando também a sua função no corpo de Cristo. O seu dom, o dom do apostolado. Ele é apóstolo de Jesus Cristo, ok? Então ele não é necessário muitas explicações aqui, certo? Porque este era então a função, a posição tradicionalmente conhecida do apóstolo Pedro, ok? Então nós não precisamos aqui discutir tanto do porquê que o apóstolo Pedro escolheu essa designação para si, visto que essa era a designação tradicional do apóstolo Pedro. Depois então, assim como em outras cartas, assim como era normal, ele vai agora descrever os seus destinatários. Ele diz que são aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Irmãos, já nesse versículo 1, o apóstolo Pedro já começa a introduzir os seus leitores ao tom que ele vai dar na sua carta. Então, se você já fez outras matérias de análise comigo, e foram matérias de análise de epístolas, eu já tenho explicado, e aqui eu reitero, que as epístolas do Novo Testamento, as suas introduções, as suas saudações, possuem um modelo cristianizado, onde você tem termos cristãos, títulos cristãos. Mas, além disso, as introduções às cartas do Novo Testamento geralmente já nos indicam qual vai ser o tom do restante da carta. Então, a linguagem, os termos utilizados por Pedro aqui na sua saudação, já preparam os seus leitores iniciais e nos preparam também para aquilo que Pedro vai tratar na sua carta.
Note os dois termos que Pedro escolhe para descrever os seus destinatários. O primeiro é eleitos e o segundo, forasteiros, ok? Então, Pedro diz que eles são eleitos e que eles são forasteiros. A palavra eleitos aqui, irmãos, designa a posição em Cristo dos seus leitores. Eles são eleitos de Deus. Isso sendo escrito pelo apóstolo Pedro, que é considerado, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, como sendo o apóstolo dos judeus, ele escrevendo aqui para uma comunidade que tinha judeus e gentios, era muito interessante, porque o povo eleito de Deus no Antigo Testamento era Israel. Agora ele está pegando este termo que era utilizado para Israel e aplicando na igreja. E este é um assunto que o apóstolo Pedro vai fazer muito na sua carta. Mostrar a igreja como ocupando essa posição de povo de Deus no Novo Testamento. Então eles são um povo eleito de Deus, ok? Mas este povo eleito, ele está nessa terra apenas como forasteiro. E a ideia, irmãos, da palavrinha traduzida aqui como forasteiro, certo? É de alguém que está apenas de passagem. Então, a igreja é o povo de Deus que está apenas de passagem neste mundo. E este também é um assunto que o apóstolo Pedro vai dar atenção na sua carta. Essa ideia dos crentes não atentarem muito na sua vida ainda no presente, mas daquilo que eles serão no futuro. A sua expectativa na revelação do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que nós somos eleitos e também forasteiros. É isso que Pedro diz. E como eu expliquei para vocês, irmãos, na aula passada, essa palavrinha aqui, traduzida por dispersão, ok? Ela era uma palavrinha bastante utilizada para designar o que tinha havido com os judeus, certo? Desde a época de Nabucodonosor, depois o retorno do exílio da Babilônia, muitos judeus se dispersaram por muitas áreas, especialmente na região da Ásia e no norte da África, ok? Então ali era uma região que havia muitos judeus, certo? Possivelmente, ou o apóstolo Paulo aqui, ou o apóstolo Pedro, desculpe aqui, ele está, certo, já dando um caráter mais judaico para a sua carta, porém o mais provável é que aqui o apóstolo Pedro esteja mais uma vez pegando um termo que era aplicado apenas aos judeus e aplicando na igreja, certo? Então, na aula passada eu disse para vocês que o uso de Pedro desse termo indica que ele tinha audiência, sim, judaica, pois este era um termo judaico. Mas o uso desse termo designa também a compreensão de Pedro de que a igreja ocupa este lugar agora no plano de Deus, que outrora fora ocupado por Israel. Então, os crentes dispersos nessas 5 regiões são comparados aos crentes da dispersão de Israel, ok? Então, essa é a ideia do apóstolo Pedro aqui. É já mostrar a sua compreensão da identidade dos seus leitores. Eles são o povo eleito de Deus, eles são forasteiros e eles são da dispersão. Todos estes termos que já pertenceram a Israel já começam a ser aplicados aqui à igreja, certo? Isso possui uma relevância considerável vindo do apóstolo Pedro. Pedro está aqui demonstrando a compreensão de que a igreja possui essa identidade no povo de Deus.
ela, no plano de Deus, ela é o povo de Deus. Ela é o povo eleito de Deus, forasteiro e disperso ao redor do mundo, ok? Agora, o versículo, irmãos, que traz muitos debates é o versículo 2. Neste versículo, o apóstolo Pedro, ele vai agora fazer aqui uma divagação, uma explicação maior em torno do termo eleitos, ok? Então, ele escolheu aqui o termo eleitos para trabalhar com os seus leitores. Por quê? Porque ele queria trabalhar essa ideia, a ideia da nossa posição em Cristo, a nossa posição no plano de Deus. Então ele já queria começar confortando e consolando os seus leitores iniciais, afirmando a eles a posição que eles ocupavam aos olhos de Deus. Então vejam, irmãos, que essa carta de Pedro, ele vai querer convencer os seus leitores a não se enxergarem pelos olhos de Nero. Nero enxergava os cristãos como sendo criminosos, como sendo pessoas a serem perseguidas. Mas e como Deus enxerga o seu povo? Como Deus enxerga os cristãos? A resposta é: eles são povo eleito. Eles são eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Então Pedro vai utilizar agora, então, algumas partículas que são bem importantes que você considere, que você veja o significado para entender o texto. A primeira delas é essa partículazinha traduzida aqui por segundo. Depois você tem a partícula em, ok? E depois a partícula para. Então veja o que é que ele diz. Vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ok? Essa partícula aqui, segundo, irmãos, na língua grega, é a partícula katar. E a partícula katar com o genitivo, o que significa isso? É o caso em que se encontra o complemento da expressãozinha katar. Então, na língua grega, uma preposição, ela varia o seu significado à luz do seu complemento. Então, se ele está dizendo aqui segundo, ou seja, katar, com um complemento, no caso genitivo, então seu significado é de acordo com. Então, o que Pedro está dizendo? Vocês foram eleitos de acordo com, ok? Então, essa é a ideia da partícula aqui, traduzida por segundo. E eles foram eleitos de acordo com o quê? É dito aqui de acordo com a presciência de Deus. A palavrinha traduzida aqui por presciência, irmãos, é a palavrinha prognosis, como aparece aí na sua tela. A palavrinha prognosis na língua grega, ela é a junção de duas outras palavras, certo? É a junção da partícula pró e da partícula gnosis. A palavra gnosis ou gnosco é a palavra conhecimento e pró é antes ou antemão. Então, isso designa um conhecimento de antemão. Então, Pedro está claramente aqui dizendo que o povo de Deus foi eleito segundo um conhecimento de antemão de Deus, ok? E isso, irmãos, tem gerado algum tipo de debate, especialmente dentro do debate entre calvinistas e arminianos. Os calvinistas, vou começar pelos arminianos.
Os arminianos afirmam que este texto aqui é uma prova de que o processo de eleição de Deus é mais ou menos o seguinte: Deus, na eternidade passada, ele anteviu, ou ele preconheceu quem seriam aqueles que creriam na mensagem do Evangelho. Então Deus elegeu aqueles que ele conheceu de antemão que creriam na mensagem do Evangelho. Então, para o arminiano, o pré-conhecimento de Deus é o pré-conhecimento de fé. Deus preconheceu a fé daqueles que seriam, então, eleitos. Para os calvinistas, não é bem assim, ok? Para os calvinistas, o que o texto está querendo dizer é que a palavra gnosco, a palavra conhecer, diz respeito a relacionamento. Então Deus, ele se relacionou de antemão com os seus eleitos. Então nós fomos eleitos porque Deus de antemão decidiu relacionar-se conosco, visto que a palavra gnosco tanto pode ser utilizada como um conhecimento de informações, quanto pode ser utilizada como um conhecimento relacional, um conhecimento de pessoa, ok? Então a nossa tarefa aqui é tentar entender quem está interpretando corretamente, se são os arminianos, se são os calvinistas, ou se nenhum dos dois está interpretando corretamente. Para isso, irmãos, eu trouxe aqui para vocês uma lista de textos onde essa mesma palavrinha ela aparece, ok? O primeiro deles é o texto de Atos, capítulo 2, versículo 23. Veja o que o apóstolo Pedro também diz. Note que aqui é Pedro também, utilizando a mesma palavra. Então, Atos 2, 23 é bem relevante. Ele diz, sendo este entregue pelo... Então, aqui você vê a preposição pelo ou de acordo com. É um determinado desígnio e presciência de Deus. Então, para que você entenda esse texto, é relevante que você perceba o seguinte. É um determinado desígnio e presciência de Deus. Então, Jesus foi entregue por quê? Porque Deus designou e preconheceu. Então, o ponto aqui, irmãos, é que nem em Atos 2, 23, nem em 1 Pedro 1, versículo 2, o apóstolo Pedro nos diz o que foi que Deus preconheceu. Então, você não tem aqui, certo? O apóstolo Pedro deixando claro, ele não diz eleitos segundo a presciência de Deus dos eleitos. E em Atos 2:23, ele diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência de Deus. Mas Deus teve uma presciência de quê? Deus conheceu de antemão o quê? Então os dois textos não nos deixam claros. Mas o texto de Atos 2:23, irmãos, ele está construído de uma forma em que você entende gramaticalmente que essa expressãozinha desígnio e presciência, na verdade, são a mesma coisa. Para o apóstolo Pedro, a presciência de Deus é a mesma coisa que o seu desígnio, que o seu desenho. Então aqui tudo isso se refere ao plano de Deus, ok? Então Pedro, por não nos dizer o que Deus preconheceu, ele simplesmente pressupõe que este é o plano de Deus. Foi isso que Deus conheceu de antemão. Foi este o seu plano. Deus desenhou assim.
a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, irmãos, a palavra presciência é uma palavra que está relacionada ao desígnio, ao plano de Deus. O outro texto é o texto de Atos 26, versículo 5. Esse é interessante. Agora é o apóstolo Paulo que está falando. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Então vamos só ler até aqui, porque o apóstolo Paulo usa a palavra prognosco aqui nessa expressãozinha, conhecido desde o princípio. É a mesma palavra, conhecido de antemão. Só que agora o apóstolo Paulo nos mostra, certo, irmãos, o que era pré-conhecido. E está aqui muito claramente. Ele diz, eu era pré-conhecido. Então é um pré-conhecimento de uma pessoa. Então quando você conhece uma pessoa, é porque você se relaciona com ela. Então claramente a palavra gnosco, quando se refere a uma pessoa, ela designa relacionamento. O que Paulo estaria dizendo é que não eram informações sobre mim que eram conhecidas. Eu era conhecido deles. Eu tinha relacionamento com eles. Eles sabiam quem eu era, ok? Então, ele era um fariseu e os fariseus conheciam ele. Ele era deste grupo, ele tinha relacionamento. O outro texto agora, Romanos 8, 29. Esse daqui que os arminianos adoram utilizar e os calvinistas também para defender o seu ponto. Ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu. Então está aqui a nossa palavrinha, antemão conheceu. E aqui o apóstolo Paulo nos diz o que foi conhecido de antemão. Ele diz aqui pela partícula aos. Então Deus conheceu de antemão a pessoas. Não foi um ato. Deus conheceu pessoas. Então, porquanto as pessoas que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, não existe um pré-conhecimento de um ato. Então, o arminiano ele pode alegar o seguinte, Deus preconheceu a fé. E o calvinista pode alegar que Deus preconheceu o pecado. E seria, então, os dois estariam errados, ok? Porque aqui claramente o texto está dizendo que foram pessoas que foram pré-conhecidas e não atos pré-conhecidos. Então Deus conheceu pessoas de antemão. E quando a palavra gnosco é usada para pessoas, ela designa relacionamento. Então, as pessoas que Deus de antemão quis se relacionar, ou se relacionou, também os predestinou, ok? E por fim o texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Um texto que aparece logo depois do texto que nós estamos analisando. Ele diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então você tem aqui a palavrinha conhecido, é a palavra prognosco, mais uma vez, ok? Então, agora Pedro nos diz quem foi conhecido. E aqui, claramente no versículo 20, ele fala do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo foi conhecido antes da fundação e manifestado no fim dos tempos. Não faria sentido se este pré-conhecimento fosse como os arminianos afirmam, em que você sabe o que a pessoa vai saber, vai fazer de antemão, ok? Não tem sentido em 1 Pedro 1,20. Jesus foi conhecido de Deus antes da fundação do mundo e manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que está sendo dito aqui? Que o Senhor Jesus Cristo foi planejado
antes da fundação e manifestado. A ideia aqui é de um plano, ok? Essa é a ideia muito clara no capítulo 1, versículo 20. Em resumo, irmãos, o que é que nós temos aqui por meio destas ocorrências da palavra prognóstico? Ela designa um plano e um relacionamento. Vamos unir então aqui. É um plano de relacionamento. Deus está planejando relacionar-se com alguém desta forma. Então Deus planejou crucificar o Senhor Jesus Cristo. Deus planejou relacionar-se com aquelas pessoas que ele iria predestinar. Deus planejou enviar o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado. E a ideia então de planejar é acompanhada com a ideia de preconhecer, ok? Então os especialistas, irmãos, que analisam essa palavra, eles dizem então, certo? Voltando agora aqui para o nosso texto, que a palavrinha então, presciência, ela não tem ideia, quando ela é relacionada à pessoa, ela não tem a ideia então de um conhecimento de informações, mas a ideia de uma atenção, uma dedicação de atenção a uma pessoa, ao desejo de relacionar-se, ao plano, desígnio de relacionar-se com esta pessoa. Em outras palavras, então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós fomos eleitos segundo o desígnio de Deus em se relacionar conosco, ok? Então, isso daqui, irmãos, seria altamente confortante para os seus leitores, porque enquanto Nero poderia querer matá-los, Deus, o rei imperador do universo, ele quis se relacionar com eles desde a eternidade passada. Então, quem está com a razão? Arminianos ou calvinistas? Eu gosto de dizer que quem está com a razão é o apóstolo Pedro, ok? E a posição aqui ensinada pelo apóstolo Pedro, ela é a posição abraçada geralmente pela teologia calvinista. Pois qual é a posição de Pedro aqui? À luz do uso da palavrinha prognóstico no Novo Testamento, Pedro não está falando aqui de um pré-conhecimento de uma atitude, mas o pré-conhecimento de pessoas, um desígnio de Deus anterior à criação de relacionar-se com estas pessoas, ok? Então isso é o que é abraçado na teologia calvinista e eu acho que é o que mais reflete então a exegese desse texto. Agora rapidamente então, o restante do versículo 2, ele usa agora a partícula em, que geralmente designa uma união ou uma ação. Então aqui ele está dizendo que a eleição foi de acordo com esse desígnio eterno de Deus, mas ela foi efetuada em santificação do Espírito. Então a ideia aqui, irmãos, é que Deus colocou o seu Espírito nos eleitos e os santificou, e os separou, os consagrou. Então o ato de Deus que fez essa consagração do seu povo, que nos torna parte do povo de Deus, é o ato de Deus colocar o Espírito Santo em nós. Essa é a santificação do Espírito Santo, que é o sinal da nova aliança. Quando a nova aliança foi prometida no Antigo Testamento, foi a descida do Espírito Santo o grande sinal de que nós entraríamos em uma nova aliança. E é isso que Pedro está dizendo, que nós já fazemos parte, então, do povo do pacto de Deus, da nova aliança de Deus.
E é exatamente isso que é refletido agora na expressãozinha para. Assim como a nação de Israel, ela foi eleita e consagrada por Deus, ela também foi colocada sobre um juramento diante de Deus. E o juramento foi feito lá no livro de Êxodo, em que Moisés aspergiu o sangue sobre o povo e chamou o povo ao compromisso de obedecer a Deus. E então o povo se comprometeu lá em Êxodo 19 em obedecer a Deus. Aqui na nova aliança também é assim. Nós fomos eleitos, consagrados então pelo Espírito Santo para entrarmos em um pacto com Deus. Um pacto onde nós somos selados pelo sangue de Cristo, que é aspergido sobre nós, não mais o sangue de cordeiros, agora o sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, e isso nos coloca então em um pacto de obediência para com Deus. Tudo isso daqui, irmãos, reflete o assunto de 1 Pedro. A nossa nova posição em Cristo nos coloca em uma nova responsabilidade para com Deus. Nós somos eleitos e consagrados por Deus. E agora nós precisamos andar de acordo com este pacto. Nós precisamos ser obedientes por causa dessa aspersão. E então, o apóstolo Pedro encerra a sua saudação com a saudação judaica cristã. Saudação cristã, graça e paz, que é a união da saudação grega, graça, e judaica, paz. Então, aqui mostrando essa multietnicidade do povo de Deus. Graça e paz vos sejam multiplicados, ok? Então, espero que você tenha entendido muito bem essa nossa análise da saudação de Pedro, ok? Na próxima aula a gente dá uma breve recapitulada e então avançaremos no nosso estudo. Então, fiquem com Deus, até a próxima aula.